News CNN. Depois de uma disputa que já durava 8 anos, a JF e a Paper Excellence divulgaram agora há pouco o acordo para que a holding dos irmãos Batista compre os 49% da Eldorado Brasil Celulose. CNN que apurou ontem, inclusive, que esse acordo tinha sido fechado e que agora faltava, então, esse acordo, as informações completas. E que a assinatura desse contrato de aquisição da totalidade da Eldorado Judicial aconteceria nesta quinta-feira, colocando, portanto, um ponto final nessa briga que se estende aí nos últimos 8 anos. Lembrando juntos, tá, que em 2017 a JF vendeu a sua parte na Eldorado para Paper. Só que no ano seguinte, quando a transferência das ações deveria acontecer, a JF entrou na justiça. A gente vai continuar acompanhando essas informações para a gente continuar atualizando tudo isso para você. A gente tem, inclusive, já no nosso site da CNN Brasil, que saiu essa informação agora há pouco da JF. Eu vou trazer para você essas informações para que a gente juntos consiga repercutir. Lembrando, tá, que essas discussões acontecem já há pelo menos 8 anos e a gente vem trazer essa informação para você agora ao vivo, com todos os detalhes agora. Vou tentar abrir aqui para a gente conseguir ver juntos essas informações aqui no site da CNN Brasil com relação a essa aprovação, então, um acordo que sai com a JF comprando, então, essa parte da Paper Excellence. Eu vou abrir aqui, vou tentar abrir para a gente conseguir trazer essa informação para vocês. E já a gente traz também Fernando Nakagawa, tá? A gente tem, inclusive, já um ponto importante para que a gente consiga trazer aqui para vocês. E tem, inclusive, uma reportagem que mostra isso, que traz os detalhes aqui para a gente. A gente está com um problema aqui e não está abrindo aqui, mas a gente vai trazer as informações para você direto, então, sobre isso. A gente consegue rapidamente, então, trazer essa informação. A gente vai chamar, agora sim, a gente tem essa informação. Obrigada, pessoal, por colocar aqui para mim, porque o link não está abrindo diretamente. E a gente tem Fernando Nakagawa aqui com a gente para trazer essas informações ao vivo e vem atualizar essa informação depois de uma disputa que dura 8 anos. Agora sim a confirmação. Paper Excellence, então, que firmou esse acordo com a JF que a gente já trouxe aqui ontem, inclusive, acaba saindo ganhando nesse acordo. Naka, boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. O negócio foi fechado por 2 bilhões 640 milhões de dólares. Essa era uma dúvida que estava pairando no mercado, qual que seria o valor desta transação. Então, foi anunciado pelas duas companhias em um comunicado único que este negócio foi vendido, a parte da Eldorado, que era de posse da Paper Excellence, foi vendida por 2 bilhões 640 milhões de dólares. O pagamento será feito à vista e este dinheiro é referente à compra de 49,41% das ações que estavam de posse da Paper Excellence. Este negócio acaba encerrando uma grande disputa, Muriel, uma disputa de quase uma década, em que talvez tenha sido a grande disputa societária recente do capitalismo moderno brasileiro. Aqui o comunicado que divulga e confirma esta informação diz que a transação atende plenamente aos interesses de ambas as partes e põe fim de forma plena e definitiva a todos os processos judiciais e arbitrais em curso. A JF demonstra com esse investimento a sua confiança no Brasil e na Eldorado, e a Paper Excellence seguirá explorando oportunidades no setor de papel e celulose. Eu conversando com pessoas próximas a esse negócio, Muriel, foi muito interessante observar que, a despeito desta disputa que agora, de fato, termina, a Paper Excellence tem interesse em continuar no Brasil. Então, é possível que eles usem este caixa, nada desprezível, 2 bilhões 640 milhões de dólares. A gente podia até botar na tarja este valor, que é o detalhe que ninguém conhecia. O negócio em si já era esperado desde ontem. E o 2 bilhões 640 é a grande notícia de hoje. E, dizendo, ato contínuo, as duas empresas dizem que acabam definitivamente e de forma plena com todos os processos judiciais
e arbitrais que estavam em curso. Tinha questionamento em Câmara de Arbitragem, né? Ou seja, numa instância ali antes da Justiça, mas também tinha questionamento, processo rolando na Justiça, Muriel, e foi interessantíssima essa história, porque para jornalista de economia, para jornalista que gosta de temas societários, foi um dos assuntos mais interessantes dos últimos anos no Brasil. Essa disputa foi para várias instâncias. Foi para o CAD, por exemplo, que é o Conselho de Defesa da Concorrência. Também foi para o Supremo em algumas das questões relativas ao contrato. E chegou até o INCRA, o Instituto de Temas Agrários, por tratar o negócio, a Eldorado tem posse de terras no Brasil. E aí houve até o questionamento do tipo, olha, uma empresa como a Eldorado, sendo controlada pela Paper Excellence, uma empresa estrangeira, poderia ter o controle ou a posse de terras no Brasil? Existe uma legislação sobre isso que nada tem a ver com o setor de celulose e papel, uma legislação muito mais ampla. Então, tivemos desdobramentos em várias frentes e nessa história toda teve até acusação de hacker, de ameaça, de violência física. Realmente foi uma história, uma jornada absolutamente longa, são 8 anos de disputa e que agora termina então com esse pagamento de 2 bilhões 640 milhões de dólares à vista pela JF, a Paper Excellence. Importante dizer que a gente está ao vivo, conectados com a CNN Brasil também, essa parceria do CNN Money com a CNN Brasil. E, Nath, eu queria que você relembrasse para a gente um pouco sobre esses últimos 8 anos, mas principalmente o ponto inicial desse acordo que inicialmente surgiu, mas aí a JF voltou atrás e entrou na Justiça para conseguir esse processo. E aí, desde então, começou a discorrer todo esse processo aí de 8 anos. Essa história começou em 2017, quando a JF, o grupo JF, dos irmãos Batista, vende o controle, vende a operação da Eldorado, né, que era o braço de celulose e papel, que era controlado pela companhia, pela JF, ainda no contexto ali da Lava Jato, tal, da reorganização da companhia. Os indonésios, na época eram apenas os indonésios da Paper Excellence, topam o negócio e o pagamento é previsto em várias tranches, como a gente diz no economês, né? Vários pagamentos, parcelas, que nem a gente faz parcelas no financiamento. Só que o pagamento dessas tranches estava atrelado a várias condições contratuais, entre elas as garantias que foram cedidas pela JF em algumas das operações relacionadas à dívida da Eldorado. E aí, no meio deste calendário de pagamentos, a Paper Excellence questiona algumas dessas condições. E aí começa a desandar, exatamente. Aí o negócio trava, aí são várias ações e reações dos dois lados, e aí os sócios entram em litígio efetivamente, e aí essa disputa vai até ontem. Efetivamente, foi até ontem, quase uma década de briga. E agora, a partir de agora, então, a JF encerra, de fato, esta disputa, uma grande disputa societária. Eu tenho, por mim, como jornalista econômico, que já trabalhei no Valor Econômico, na Gazeta Mercantil, isso daí ainda vai virar filme, vai virar livro, assim, porque realmente é uma história muito interessante. Porque... E quem vai escrever vai ser Fernando Nakagawa. Não serei eu. E eu aproveito para te perguntar também, de modo geral, a gente pode falar que quem saiu ganhando foi a JF nesse acordo. Definitivamente, porque os dois queriam ficar com o negócio. Sim. Né? Eldorado é um ativo, é um baita ativo. E o Brasil, como produtor de celulose e papel, é um player muito competitivo. Então, ter uma empresa como a Eldorado é algo que muitas empresas desejam. Então, por isso havia essa briga na justiça, na arbitragem entre os dois sócios. E aí, obviamente, quando há o pagamento aí desses 2 bilhões e 600 milhões de dólares pela JF para o sócio Paper Excellence, dá para dizer que quem ficou com o grande prêmio dessa história é a JF, que fica com o Eldorado de fato. 2 bilhões e 600, não sei se foi um preço caro ou barato, os analistas do mercado vão avaliar isso, mas o fato é, a briga termina neste momento e, como diz o comunicado que é assinado pelas duas companhias, põe fim de forma plena e definitiva a todos os processos
judiciais. Então você limpa completamente esse passivo, não tem nenhum tipo de esqueleto que vai ser levado para frente. E a partir deste momento a JF passa a controlar totalmente a companhia. Os sócios deixam a empresa com um caixa bem recheado, né, com mais de 2,5 bilhões de dólares, terão caixa aí para eventualmente observar o mercado, até porque o próprio comunicado diz que a Paper Excellence seguirá explorando oportunidades no setor de papel e celulose aqui no Brasil. Muriel, vamos... Eu queria trazer a partir disso um pouco dessa perspectiva da Paper Excellence a partir de agora, porque agora ela tem um caixa robusto. O que a gente pode esperar da Paper Excellence a partir de agora, com essa decisão sendo tomada e agora sim podendo avançar nesse processo? É possível que esse caixa seja usado, por exemplo, para eventualmente algum negócio no Brasil, né? Comprar alguma operação, ser sócio de alguma empresa, comprar alguma participação acionária, porque no Brasil, como a gente estava dizendo, né, tem potencial muito grande em celulose e papel. A gente tem grandes nomes de classe mundial, como Eldorado, por exemplo, que tem uma fábrica super moderna, assim como os seus concorrentes também. Suzano, Klabin, são todos nomes de primeira linha no mercado da celulose global. Então, a Paper Excellence pode ter interesses, eventualmente, pode sondar alguns desses outros concorrentes para, eventualmente, ali comprar alguma participação societária. Também é um grupo que tem posições em vários outros mercados globais. Então, com esse dinheirão todo que eles terão no bolso, poderão fazer grandes negócios, seja aqui, seja em outros mercados, Muriel. E aí, só olhando aqui, estava abrindo aqui o meu terminal para ver como estão os papéis relacionados a este negócio. Isso pode ser interessante para ver, por exemplo, olha, vamos ver aqui, Suzano neste momento sobe 0,92%, olhando para os concorrentes, né? Klabin cai agora 0,26% e é parte do grupo, mas não é diretamente relacionado. A ação da JBS agora está praticamente estável neste momento. O Ibovespa está subindo ligeiramente 0,25%. Então você bota fim nesta disputa absolutamente longa e interessantíssima como jornalista de economia, e as empresas dizem que concordaram, além da venda desses 49% das ações da Eldorado que estavam de posse do sócio indonésio, sino-indonésio, passam todas essas ações ao grupo JF, passa a ser um controle nacional brasileiro e mais do que isso, né, as duas empresas concordaram em limpar todo o passivo jurídico e administrativo, já que serão encerrados os processos tanto na Justiça como em câmaras de arbitragem, já que este era um assunto que estava de uma série de pedidos e tinha muito advogado trabalhando nessa história, neste caso. E agora, para a gente encerrar, agora que a gente sabe o valor, tá? 2,6 bilhões de dólares. A gente pode imaginar que talvez esse valor tenha sido um pouco mais abaixo do que inicialmente estava sendo discutido diante de todas essas discussões todas, ou foi um valor justo diante desse cenário? Que avaliação que você faz, Nath? Isso eu confesso que eu não sei te avaliar, porque a operação lá atrás, ela foi... aí acho que não é uma comparação justa, assim, porque quando o negócio foi anunciado lá atrás, eram 14, 15 bilhões de reais. E aí, muito tempo passou, né? Quase uma década. Agora a operação está sendo anunciada em dólares. E o mercado de celulose mudou muito ao longo desta quase década. A gente já teve momentos de escassez ou de leitura de escassez de celulose. Nos últimos anos, o mercado global de celulose teve a entrada de muita oferta chinesa em papel e celulose. Então, você teve um rebalanceamento dos nomes, aí, dos players globais. O Brasil continua sendo um cara muito competitivo em celulose e papel. Então, é de se esperar que o Brasil continue tendo grandes nomes em celulose e papel e, mais importante, Eldorado, Suzano, Klabin, são todos nomes de classe mundial. Então, o Brasil tem nomes importantes e o Brasil é uma grande plataforma de exportação, tanto de celulose como de papel e de vários segmentos, né? Não só o papel branco, aquele que a gente está acostumado, folha sulfite, mas também papelão, também papel tixo, que é o papel de uso sanitário. Tudo isso o Brasil tem sido um grande produtor e um grande fornecedor no planeta.